Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, no vídeo de hoje falaremos um pouquinho mais sobre função exponencial, mas antes, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e ative as notificações. Outra coisa, temos um Instagram, nome @canal_exatas. Por lá nós postamos as principais notícias aqui do nosso projeto, além também de alguns reels, então dê uma olhadinha por lá. E agora nós temos um TikTok, que o nome também é @canal_exatas. Pessoal, quando a gente fala do assunto de função exponencial, é importante que você já tenha alguns conhecimentos antes de assistir essa aula aqui. Dê uma olhada nas aulas do canal de equações exponenciais e inequações exponenciais. Por lá a gente fala de alguns conceitos que são base para esse conteúdo de agora. Até mesmo porque a função exponencial é basicamente uma equação exponencial, só que em forma de função. Então, olha aquela aula primeiro e depois volte para cá. Assistiu? Viu? Então, bora continuar o seu estudo de função exponencial. Galera, assim como eu disse anteriormente, a função exponencial é basicamente uma equação exponencial em forma de função. Só que aí, a equação exponencial, a gente viu que tinha uma definição muito simplesinha para ela. É uma equação que tem em seu expoente uma incógnita x. Galera, a função é basicamente essa equação, só que em forma de função. Só que lembra que na equação exponencial tinha aquela definição matemática bonitinha que a gente viu? Então, a função exponencial também tem essa definição matemática bonitinha. E vamos ver como é que ela funciona. Aquela parte simples primeiro, é toda função que a incógnita esteja no expoente. Ou seja, é uma equação exponencial, só que em forma de função. De modo que a função pegue um valor x que é racional, real, e ela conceda para a gente, ela retorne, seja igual a um valor y que é real. E esse valor y vai ser um valor que é diferente de zero e um valor que é positivo. Inclusive, se quiserem saber um pouco mais sobre essa nomenclatura matemática, deixa aqui nos comentários. Eu estou pensando em trazer para vocês aqui um projeto no canal, de fazer como se fosse um cursinho de matemática básica, pegando os principais aspectos da matemática básica que muita gente tem dificuldade. Por exemplo, a parte de radiciação, como é que a gente pega as raízes, a gente consegue mexer com raízes, como manipular raízes, ou ainda MMC, MDC, que é uma coisa que muita gente acaba esquecendo. Deixa aqui nos comentários se você gostaria disso, tá? Então, é basicamente uma função que ela vai pegar um valor de x que é real e ela vai transformar esse valor de x, vai retornar para a gente um valor y, e esse valor y, ele vai ser um valor que é diferente de zero e um valor que é positivo. Inclusive, isso aqui de ser diferente de zero, esse valor positivo, aí ele explicou na aula de equação exponencial. Por isso que é muito importante que você assista aquela aula e depois venha para essa. Agora, a função exponencial tem uma estrutura básica, que é a seguinte: f de x, ou y, né, que é a mesma coisa, é igual a que é uma base nossa, elevado a x, que é a incógnita que a gente está querendo descobrir, tá bom? Detalhe, a base ela tem que ser um valor que é maior que zero, ou seja, um valor que seja positivo, sendo que o a tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Então a base, diferente de 1, a base ela não pode ser igual a 1. E gente, a gente já viu um motivo para isso. Lembra, se eu tivesse que o a fosse 1, 1 elevado a qualquer coisa continua sendo 1. Então imagina, eu pegue f de 0 igual a 1 elevado a 0. Isso aqui vai retornar para a gente que f de 0 é igual a 1, porque 1 elevado a 0 é 1. Agora, imagina que fosse f de 1 vai ser igual a 1 elevado a 1, f de 1 vai ser a mesma coisa aqui, 1. Agora, f de 2 é a mesma coisa aqui, 1 elevado a 2, f de 2 vai ser a mesma coisa aqui, 1, porque 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1. E, gente, a mesma coisa ia acontecer, não acontecendo, vai qualquer valor de x que você colocasse. Se x fosse 4, x fosse 5, x fosse valor negativo, sempre ia dar 1. Ou seja, representar isso graficamente, você teria esse gráfico aqui, aqui o eixo x, aqui o eixo y, você teria basicamente uma constante, um gráfico que seria totalmente linear, porque de acordo com qualquer valor de x, sempre retornar o mesmo valor, que é 1. Então é por isso que a base ela não pode ser o valor 1 e também tem que ser o valor que é maior que zero, porque caso contrário, lembra que a gente viu que a gente não tem nenhum valor de x aqui que pode colocar a base sendo um valor que é negativo? Por essa razão que a base não pode ser um valor que seja negativo, somente valores positivos, tá bom? Aqui embaixo trouxe alguns exemplos de funções exponenciais. Perceba que eu tenho aqui o g de x, inclusive galera, g de x é a mesma coisa do f de x, eu só mudei o f. Eu posso chamar esse f, por exemplo, de z, de c cedilha, de a, tanto faz, cara. Só que aí, nesse caso aqui, eu escolhi chamar de g de x. Então, g de x é igual a 10 elevado a x. Perceba, 10 é a nossa base e o x é a nossa incógnita. Isso aqui é uma função exponencial? É,
Porque, em primeiro lugar, você tem uma estrutura de função. Em segundo lugar, você tem aqui um expoente, lá uma incógnita que está no lugar do expoente. E, em terceiro lugar, você tem uma base que é maior que zero e é diferente de 1. E esse cara aqui, Abreu, mesma coisa. Perceba que a gente tem uma estrutura de função, nesse caso, h de x, é igual a meio elevado a x. Uai, Abreu, aqui pode ser meio? Pode. Em nenhum momento eu falei para vocês aqui que não poderia ser o valor que é fracionário. Aqui, galera, perceba que não é um valor que é 1, então meio é diferente de 1, e meio é maior que zero. Então pode ser um valor fracionário? Pode, tá bom? Pessoal, quando a gente fala da função exponencial, ela tem algumas propriedades que é muito importante a gente conhecer. Em primeiro lugar, se esse a for um valor que é maior que 1, por exemplo, 2, 4, 28, 49, se isso acontecer, a gente vai ter uma função que é crescente. Agora, se o a ele não for maior que 1, ele for um valor entre 0 e 1, a gente diz que é uma função que é decrescente. Lembra quando a gente tinha função quadrática, função afim? Lembra que o a que determinava tudo? Só que aí, lá na função afim, na função quadrática, quem determinava a concavidade da parábola, ou até mesmo se ela era crescente ou decrescente, era o a, só que lá era o sinal. Então, se fosse positivo, lá na função afim, lá na parte da função quadrática, ela estaria para cima, seria positiva. Agora, se fosse aqui um valor negativo, se o a fosse negativo, ela seria decrescente. Gente, aqui é parecido, porque o a também vai determinar se ela é crescente ou decrescente. Porém, aqui não é sinal que a gente está interessado. Aqui a gente está interessado se a base é um valor que é maior que 1 ou um valor que é entre 0 e 1, ou seja, um valor que é fracionário, valor decimal. Quer ver só como é que funciona isso? Bom, aqui embaixo a gente precisa de dois gráficos. Um de um gráfico que é crescente e um outro gráfico que é decrescente. Eu quero que você perceba que esse gráfico aqui é dessa função exponencial bem aqui, 2 elevado a x. Eu peguei esse cara aqui e comecei a dar valores de x e colocando esses valores nesse gráfico aqui. Perceba, quando x era menos 4, dava para a gente que o y era igual a 1 sobre 16, que eu marquei esse ponto bem aqui. Quando x era menos 3, dava para a gente que y era igual a 1 oitavo, que era esse ponto bem aqui. Quando x era menos 2, y era 1 quarto. Quando x era igual a menos 1, y era meio. Quando x era 0, y era 1. Quando x era 1, y era 2. Quando x era 2, y era 4. Quando x era 3, y era 8. Eu quero que você perceba uma coisa. Conforme foi aumentando os valores de x, foi de menos 4, aumentou para menos 3, aumentou para menos 2, para menos 1, para 0, para 1, para 2, para 3. Conforme foi aumentando os valores de x, o valor de y também foi aumentando. Era 1, 16, 1 oitavo, 1 quarto, meio, 1, 2, 4, 8. Quando isso acontece, temos uma função que é crescente. E ela só é crescente porque essa base aqui é um valor que é maior que 1. O gráfico de uma função crescente, galera, é bem parecido com esse aqui. Inclusive, um detalhe, se você fosse diminuindo cada vez mais o valor de x aqui, você ia ter valores que são cada vez menores. E vai ter uma hora, galera, que você ia chegar a mais ou menos zero. Repara, meio é a mesma coisa que 0,5. 1 quarto, 0,25. 1 oitavo, 0,125. 1,16, acho que é 0,000. Calma aí, galera, espera aí que eu estou ruim de matemática hoje. Aqui, ó, 625. Você ia ter valores cada vez menores. E esses valores vão ficar na infinidade muito próximos a zero. Aqui a gente está falando de menos 4, menos 3. Agora, se fosse menos 100, por exemplo, ia ter um valor que era muito próximo de zero. Então, vale ressaltar isso aqui, tá? Quanto mais para trás você fosse assim, mais próximo de zero você teria. Beleza? Agora, a decrescente acontece o contrário. Conforme vai aumentando o valor de x, ela vai acabar diminuindo o valor de y. Quer ver? X menos 4, y é igual a 625. Inclusive, essa é a função que eu estou trabalhando, tá? X é menos 3, a função retornar 125. X é menos 2, y 25. X é menos 1, y é 5. X é 0, y é 1. X é 1, y é 0,2. X é 2, y é 0,04. X é 3, y 0,008. Perceba, quanto maior eram os valores de x, era menos 4, depois para menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Conforme estava aumentando esses valores, o y é cada vez mais diminuindo. Repara, 625, 125, 25, 5,
1, 0,2, 0,4, 0,28, 0,008. Então, pessoal, em gráfico ficaria mais ou menos dessa forma bem aqui. Repara, ela começou grandona no começo, estava com valores altíssimos, só que depois ela foi diminuindo, até que ela vai começar a gerar valores que são muito e muito próximos a zero. E lembrando, se eu fosse continuar isso aqui, ó, na infinidade, pegasse, por exemplo, o x sendo igual a 100, se o x fosse igual a 100, galera, ele dá um valor extremamente baixo, extremamente próximo de zero, ia ficar 0,00000000008, por exemplo. Então, pessoal, é isso aí que eu quero que vocês percebam. A função, quando ela é crescente, é porque a base dela é um valor maior que 1. Quando a função é decrescente, é que a base dela é um valor que está entre 0 e 1. Nesse caso aqui, o 0,2. Se aqui fosse o valor fracionário, lembre-se que 0,2 é a mesma coisa que 1/5. Não teria problema algum, ia dar a mesma coisa, tá bom? Então, pessoal, é assim que funciona gráficos que são crescentes e decrescentes das funções exponenciais, beleza? Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho mais da parte de assíntota. Assíntota é uma coisa que eu inclusive vejo poucos professores comentando, porque geralmente a gente aborda um pouco mais ela quando é em função logarítmica. Na parte de função exponencial são poucos professores que abordam, mas aqui bora comentar um pouquinho sobre, que é algo importante, tá certo? Pode cair alguma questão de vestibular. Gente, quando a gente fala da assíntota, é um recurso muito interessante porque a gente já comentou e você nem percebeu. Lembra que aqui atrás, quando a gente falava reta crescente, mais para trás a gente fosse, mais próximo de zero ela ia ficar? Ou ainda, quando era reta decrescente, quanto mais a gente fosse aumentando os valores, mais próximo de zero ela ia ficar? Pois bem, os matemáticos acabaram chegando à conclusão que deviam criar algum tipo de elemento, uma reta, que ela pudesse determinar qual que seria o valor que na infinidade o y ia tender a se tornar. Nesse caso aqui, eles pensaram no seguinte: a gente pode traçar aqui uma reta, essa reta a gente vai chamar de reta assíntota, e ela vai basicamente ser o valor que lá na infinidade o x vai acabar se tornando. Nesse caso aqui, o x, a assíntota desse cara vai ser zero, justamente porque lá na infinidade o x vai acabar se tornando zero. Essa função aqui vai retornar somente valores muito, muito, muito próximos a zero. Do mesmo modo com essa função bem aqui, na infinidade ela vai acabar retornando valores que são muito, muito, muito próximos de zero. Então a assíntota desse cara a gente diz que é zero, principalmente por conta disso, tá bom? Eu comentei com vocês também, então isso seria a reta assíntota, ou também chamada de reta assintótica. Gente, eu comentei com vocês também que aquela parte principal, a estrutura da equação da função exponencial era f de x igual a ax e pronto. Uma base elevada a um expoente x. Só que você também pode ter, galera, um termo independente aqui, que seria o mais b. Esse termo independente, galera, pode ser tanto um mais 0, quanto um mais 1, quanto um mais 2. E esse mais 0, mais 1, mais 2 vai ser a própria assíntota. Aqui, por exemplo, perceba, era 2 elevado a x. Só que do lado desse elevado a x, galera, tinha aqui um mais 0. Ele só não estava escrito, mas ele estava aí. E esse mais zero é basicamente a assíntota, porque depois de um tempo na infinidade, ele vai acabar tendendo a se tornar zero. Agora, se fosse um outro valor, como por exemplo, aqui ó, nessa função aqui. Espera aí que eu não coloquei o gráfico da função, espera aí. Aí, agora foi. Nessa função aqui, por exemplo, galera, perceba que a assíntota vai ser um mais 5, porque é o termo independente. Então, se você olhar o gráfico dessa função, você vai perceber que na infinidade vai ter uma hora que ela vai chegar a se tornar muito e muito próxima de 5. Essa, portanto, vai ser a sua assíntota. E galera, isso aqui faz muito sentido, você concorda comigo? Porque ó, o 2 aqui, se eu for levando a valores que são muito pequenininhos, esse 2 aqui vai chegar a ser muito próximo de zero. Muito próximo de zero. O que sobrou aqui vai ser o 5. Portanto, quando você pega valores desse 2 elevado a x, que são muito próximos de zero, e soma com 5, vai ficar toda hora aqui no 5. Até que vai ter uma hora que o valor de x vai acabar aumentando muito, que vai aí sim fazer uma diferença na função. Mas você entendeu? Sempre que tem esse termo independente aqui, ele vai ser a assíntota, que lá na infinidade vai ser aquele valor em que vai acabar se aproximando. Tá certo? Naqueles últimos casos foi o 0 e nesse exemplo aqui de cá foi o 5. Tranquilo? Bom, e para a gente finalizar, eu só queria mostrar para vocês aqui como é que funcionou essa função que está bem aqui. Eu quero que você perceba que quanto menor está sendo os valores aqui de x, quanto era f de menos 4, menos 3, menos 2, menos 1,
Eu quero que você perceba que aqui, ó, ia ficando cada vez mais próximo do 5. Então aqui era 5,5, depois ficou 5,25, depois 5,125, depois 5,0625. Repara, quanto menor estava sendo aqui os valores de x, menor também estava sendo os valores de y. E cada vez mais próximo de 5, estava ficando aqui na infinidade. Então, se fosse menos 5, menos 6, menos 7, menos 48, ia ficar cada vez um valor muito próximo de 5. Por isso que a assíntota desse cara, que é a reta que vai determinar na infinidade qual que vai ser aquele valor, que vai se acabar tendendo a ser, que vai acabar se aproximando, nesse caso vai ser 5. Beleza? Galera, no mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da aula. Inclusive, lembre-se que o nosso Instagram, estamos abertos a dúvidas por lá. O nome é @canal_exatas. E também deixa aqui nos comentários qualquer dúvida e sugestão aqui pro canal. Beleza? Galera, forte abraço, fiquem bem, tudo de bom. Valeu!